Agricultura BR. Oferecimento Parceiros do Campo. Silos e secadores Pagé. Uma nova safra para o Brasil. Coima. Qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Chegou o novo tronco Coima, Robuste. Tronco Robuste, o único com estrutura de arcos monobloco, uso de fixadores especiais, guilhotina de correr, preparado para balanças eletrônicas Coima, sistema anti-ruídos, pisos anti-estresse, trincos de manejo rápido, Robuste, 5 anos de garantia. Tronco Robuste, segurança para você e bem-estar para o seu rebanho. Coima, aqui o peso é bruto. Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, dia 29 de fevereiro. Você vai ver com a gente nesta edição. Bom, você vai ter mais destaque. Semana passada nós falamos um pouco, mas você vai ter mais informações a respeito do Fórum do Departamento de Agricultura americano, que traz uma previsão de produção de soja nos Estados Unidos na temporada 16-17 de 103.685.000 toneladas. Você vai ver como está o andamento da colheita da soja nos principais estados produtores do país. Mato Grosso e Paraná já passaram dos 50% da área plantada. O governo do estado de Goiás recuou e voltou atrás com um decreto que colocava uma tributação sobre as exportações de soja e milho. E ainda, a Conab antecipa os preços dos próximos leilões públicos de milho do Brasil, derrubando o preço para o estado do Mato Grosso. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, a partir de agora é o Agricultura BR no ar. A Agricultura BR começa trazendo os destaques sobre a soja operando na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que estão os negócios neste momento, referência importante em relação aos destaques para a soja. O pessoal está dizendo aqui que daqui a pouco a gente vai ver como é que está a soja. Antes, então, vamos saber sobre números do Departamento de Agricultura norte-americano. A última semana ela foi marcada com uma reunião importante, uma reunião anual chamada Fórum Outlook do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e esse fórum trazia nessa última semana números como a previsão de qualquer área ser ocupada com soja nos Estados Unidos e também em relação à produção, em relação a estoques. E olha, Estados Unidos tem tudo para entrar em mais uma safra recorde. Pode não ser tão grande como a temporada 15-16 ou a temporada passada, mas também é uma grande safra, é o que nós vamos ver daqui a pouco aqui no Agricultura BR. Vamos ver então a soja na Bolsa de Chicago. Agora sim nós temos as condições. Posição de março vem com 8 dólares 54 centes mais 75 por bushel. Estável, Juliana, com recuo de 0,02%. Nós temos aqui a posição de maio a 8 dólares 62 centes mais 25 por bushel. Queda de 0,14%. Julho, 8 dólares 68 centes mais 50 por bushel, recuo de 0,17%, enquanto que agosto recua também 0,17%, vem negociado a 8 dólares 71 centes por bushel. Atenção agora para os números do dólar aqui no Brasil. A última semana fechou com a moeda americana sendo negociada a R$ 3,99 no país. Na manhã desta segunda-feira, dólar já vinha operando em queda mais uma vez. Vamos aos números de agora, então. Vamos saber como opera o mercado financeiro no Brasil nesta segunda-feira, 29 de fevereiro. Dólar comercial vem operando em baixa, há pouco vinha a R$ 3,95. Agora essa queda reduziu um pouquinho, é de 0,80%. Dólar comercial agora, portanto, R$ 3,96 mais 8.
Tá aí números e informações que formam o preço da soja aqui no Brasil. Na última semana, fechamento da última semana, na sexta-feira, nós tínhamos soja caindo os valores aqui no país. É um reflexo direto do dólar que vem operando abaixo da marca de R$ 4,00. Sexta-feira até fechava em R$ 3,99, mas ainda assim números mais baixos se comparado aos períodos anteriores. Um outro destaque importante é porque o Brasil também está colocando soja no mundo, essa soja toda que vai ganhando as exportações, os portos brasileiros, significa que o Brasil está em plena safra, e em safra também vai apresentando o recuo. Então, dois elementos foram elementares para o recuo do valor da saca da soja semana passada, sempre o dólar e também a questão da safra brasileira. A safra brasileira vai em processo de colheita. Mas agora o assunto é Estados Unidos, então eu volto a destacar aquele tema que eu estava falando antes, a respeito do Fórum Outlook, Fórum Anual do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse fórum trouxe dados importantes na última semana. Esses dados importantes da última semana davam conta da área a ser cultivada com soja na temporada 2016-2017, previsão de estoques e também previsão de produção. A produção deve ficar em 103.690.000 toneladas. Significa que tem muita soja lá nos Estados Unidos. Em relação aos estoques, mudança de estoques um pouco menor, mas essa mudança para um pouco menos não significa muita coisa. É o que você vai entender agora. Vamos trazer então aqui os gráficos. Os gráficos apresentam o que acontece nos Estados Unidos. Aqui são as áreas de cultivo norte-americanas. Você vê que desde a temporada 14 e 15, essas áreas estão muito próximas, estão muito parecidas, inclusive com o recuo. O recuo da temporada 15-16 para 16-17 praticamente é inexistente. É como se fosse um empate técnico. Se nós estivéssemos falando aqui de algum esporte, seria um empate técnico. Temporada 2015-2016, 33.470.000 hectares, enquanto que a 16-17 tem 33.390.000 hectares. Nós trazemos aqui números que são importantes para serem vistos. Temporada 14-15, por exemplo, tem uma área maior, 33.710.000 hectares, maior que a 15-16, mas a 15-16 teve uma produção maior. Então, as condições climáticas determinam demais o quanto que será o rendimento dessa área destinada à semeadura de soja, assim como qualquer outra cultura. Dando sequência aqui à soja nos Estados Unidos, nós mudamos aqui o cenário gráfico e agora o próximo cenário gráfico, se mudar, vamos ver se muda, daqui a pouco o pessoal nos traz, agora sim, produção norte-americana, ela vai mostrando o que aconteceu nas últimas temporadas. Nós temos aqui temporada 13-14 com 91 milhões de toneladas, 14-15 com aproximadamente 107 milhões, são 106 milhões e 900 mil toneladas, a 15-16 aí sim com 107 milhões de toneladas e a temporada 16-17 chegando a 103 milhões e 700 mil toneladas. Esse 104 que aparece ali já é uma aproximação aqui do sistema, são 103 milhões e 700 mil toneladas, projeção desse Fórum Outlook que aconteceu na última semana. Então, a primeira projeção, essa é a primeira vez que se fala oficialmente dos dados de produção dos Estados Unidos na temporada 2016-2017, aponta, portanto, para 103 milhões e 700 mil toneladas produzidas pelos norte-americanos. Menor que a safra 15-16? Sim, menor, mas é uma safra acima de 3 dígitos, é muita soja sendo produzida nos Estados Unidos, que pode trazer queda na questão dos estoques norte-americanos. Mas você vai ver agora, quando subir as duas últimas torres, que não é uma queda tão abrangente assim. Até sumiu ali, a temporada 15-16 subiu tanto que ficou até fora ali daquilo que estava sendo colocado aqui pela projeção. Mas a temporada 15-16 está com 12 milhões e 230 mil toneladas estocadas. A 16-17, de acordo com o fórum que aconteceu na semana passada, deve encerrar com 11 milhões e 970 mil toneladas, o que não se representa rigorosamente nada ou muito pouco em relação a uma safra com a outra. Quer dizer que os estoques norte-americanos praticamente não mexem. Mesmo com uma produção menor, os estoques dos Estados Unidos vão continuar em torno de 12 milhões de toneladas. A
colheita da soja no Brasil avança nos principais estados produtores, em especial os da região centro-sul do país. No Mato Grosso e no Paraná, a colheita já passa dos 50% da área plantada. Até semana passada, o Paraná liderava o ranking dos trabalhos com a colheita da soja. Neste momento, o Mato Grosso ultrapassa, de acordo com o último levantamento apresentado por cada órgão específico de cada estado. A gente fez uma apuração na manhã de hoje para saber quais são os números dos 5 maiores produtores de soja do país, para a gente acompanhar como vem sendo esse trabalho nos campos. Vamos aos números então, você de casa acompanha comigo na sua tela que o estado do Mato Grosso tem até o dia 25 de fevereiro, teve uma área colhida de 52,5% de tudo aquilo que foi plantado. As informações são do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Essa percentagem de 52,5% mostra um atraso de menos de 1 ponto percentual em relação ao ritmo visto nessa mesma época do ano passado. O Paraná tinha até o dia 22 de fevereiro 50% da área colhida. As informações são do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado. Os trabalhos de colheita para lá estão muito adiantados no que diz respeito à safra passada. Nessa mesma época do ano passado, a colheita chegava a 28%. O estado de Goiás concentra até hoje 35% a 40% da área plantada já colhida. As informações foram passadas para a nossa equipe do Agricultura BR na manhã de hoje pela AproSoja do estado de Goiás. Eles informaram que essa área que está sendo colhida já está sendo semeada com milho e que a semeadura deve acontecer até o próximo dia 10 de março. As áreas que não forem semeadas com milho até essa data passarão a ser semeadas com sorgo, que é uma produção bastante expressiva no estado goiano. Mato Grosso do Sul tinha até o dia 19 de fevereiro, segundo a AproSoja do estado, 42% de área colhida, sendo que as regiões do sudeste e sudoeste do estado estavam mais avançadas, com 48% de área colhida, e as da região centro e norte com 20%. Rio Grande do Sul tem agora 1% de área colhida. Eles que têm um calendário de cultivo diferente dos outros estados do país estão com o ritmo de colheita em linha com o que se tinha observado nessa mesma época do ano passado. Segundo a Emater Gaúcha, 10% da área semeada com soja no estado já está pronta para ser colhida. Bom, basta agora a gente saber se essa soja toda que se encontra nos campos já vai ter um clima favorável aí para os produtores avançarem com as máquinas no campo, né? Vamos saber então com a Nadiara Pereira da Somar Meteorologia qual é a previsão do tempo para essa semana no Brasil, em especial para as regiões produtoras do centro-oeste do país. Vamos aos números então. Oi, Nadiara, boa tarde para você. A previsão do tempo vai facilitar o trabalho nos campos? Olha, Juliana, esta semana vai ser bem difícil para algumas áreas pontuais. A gente tem um aumento das chuvas sobre o centro-oeste e o sudeste do país por conta de uma frente fria que está avançando pelo litoral do Brasil. Esse sistema ele consegue se conectar com a umidade que vem da Amazônia, gerando todo esse corredor de nebulosidade que cruza o centro-oeste do Brasil. Então, por isso, vai aumentar as chuvas principalmente entre Mato Grosso do Sul, Goiás e também Mato Grosso. Algumas áreas já vêm enfrentando dificuldade por causa das chuvas dos últimos dias e agora, pelo menos, então, nesses próximos 5 dias, tem risco de chuva forte. Em alguns pontos, essa chuva ocorre alternada com períodos de melhoria, então não paralisa completamente a colheita da soja. Mas, em alguns momentos, essa chuva vem com forte intensidade. E há risco de chuva forte também na divisa de São Paulo com Minas Gerais, onde também as atividades no campo ficam comprometidas. Por outro lado, a boa notícia para o Paraná. O Paraná vinha enfrentando chuva forte nas últimas semanas, agora a chuva diminui. Os temporais avançam para o sudeste e centro-oeste. E no Paraná, a previsão é de chuva isolada entre hoje e amanhã, mas no decorrer da semana, até mesmo essas pancadas vão diminuindo e o tempo volta a ficar mais seco, então favorecendo o avanço da colheita da soja. No próximo período, entre 5 e 9 de março, a chuva ganha mais força sobre Mato Grosso. A gente observa que chuva forte sobre o norte do Brasil e essa chuva se estende também pelo estado de Mato Grosso. No restante do centro-oeste, no sudeste e também em partes do Paraná, a chuva, só que uma chuva com volume um pouco menor, que deve ocorrer alternada com períodos de melhoria. E pelo menos entre os dias 10 e 14, a situação também não deve mudar muito. Maiores volumes de água, principalmente sobre Mato Grosso e norte do país. As áreas de Mato Grosso mais atingidas serão oeste e norte do estado, onde a chuva pode atrapalhar momentaneamente a colheita da soja. Juliana.
Obrigada, Nadiara, pelas informações. Até já. Por aqui é hora de cotações de mercado. Acompanhe como estão os valores da soja hoje em todo o país. E o Agricultura BR traz em destaque agora o quadro Somos Todos Produtores. Somos Todos Produtores é um quadro feito com você, com a sua participação. E hoje nós temos telespectadores lá do estado do Paraná. Isso mesmo, é o Tiago José Minato, do município de Pranchita, no estado paranaense. Mandou fotos pra gente da colheita de soja. Estão aí na tela para você de casa acompanhar. Ele está dizendo aqui que a produção é de Ari Minato. E apesar do tempo ter atrapalhado, a gente está trazendo esse destaque todos os dias aqui, atrapalhado o procedimento de colheita no estado do Paraná, porque de acordo com o Tiago e também com a Nadiara Pereira, com a previsão do tempo, choveu muito e ainda chove um pouco no estado do Paraná. Ainda assim, a produção de soja deles ali está muito boa, está rendendo 60 sacas por hectare, de acordo com o telespectador que mandou as fotos da colheita de soja. Participe conosco também, afinal você já sabe, somos todos produtores. Está aí o número do WhatsApp na tela, 6796562266. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem informações para o mercado do café. Você vai ver que em Minas Gerais a semana fechou com a saca do Arábica valendo R$ 505. Você vai ver ainda que o governo do estado de Goiás recuou e suspendeu o decreto da tributação para as exportações de soja e milho no estado. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Olá, Campo de Ofertas traz agora para você a solução para a sanidade das suas aves aí. Dá só uma olhada, não é, Jefferson? É isso mesmo, Adriano. Você, nosso amigo agricultor que está nos assistindo, aves de postura, aves de corte, galinhas de quintal, as nossas galinhas caipira, quer aumentar a produtividade? Naturovita é a escolha certa. Medicamento 100% natural, sem resíduo. Temos toda a linha preventiva e curativa para suas aves, que vamos aumentar a produtividade, consequentemente, mais dinheiro no bolso do nosso amigo produtor, Adriano. E com certeza a Naturovita é a melhor opção para você. E para mais informações, o nosso telefone 6740092220, atendimento show de bola lá no call center e vão sanar todas as suas dúvidas. Estamos de volta, começamos este bloco para falar sobre o mercado do café. E olha, no estado de São Paulo e Minas Gerais também essa semana começou com chuvas. Quem fala a respeito da previsão do tempo para a região, Nadiara Pereira, que volta ao Agricultura BR. Agora, produção de café, Nadiara, sudeste do país, ou a boa parte dele, né? Com exceção do Espírito Santo e norte de Minas, chove bem, chove bastante, a semana começou assim. Exatamente, Fabiano. Essa semana vai ser marcada por tempo mais chuvoso nas áreas produtoras de café de São Paulo e Minas Gerais. Mas, por enquanto, essa chuva ainda não se espalha pelo estado capixaba, que segue ainda em situação crítica por causa da falta de umidade. A gente observa ainda no mapa de umidade no solo que o índice ainda é muito baixo nesta área laranja do Norte Mineiro e do Espírito Santo, onde o índice é abaixo de 10% de umidade. Já sobre São Paulo e sul de Minas, a umidade do solo chega a 100%. Então, o solo já está bastante encharcado e essas serão as regiões que devem receber os maiores volumes de água nesses próximos 5 dias. Amanhã chove forte em toda esta área escura do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e Triângulo Mineiro. E por causa dessa chuva forte, a temperatura fica bem mais baixa nestas áreas. A gente observa algumas áreas aqui do estado de São Paulo com temperaturas máximas mal passando dos 20 graus. Então, uma condição bem diferente do que foi a semana passada.
Por outro lado, aquelas áreas que estão em situação crítica por causa da falta de umidade, o tempo continua mais seco e mais quente. A temperatura ultrapassa facilmente os 30 graus no estado capixaba e também no norte mineiro. Para os próximos 5 dias são esperados volumes de água acima de 100 milímetros sobre o sul de Minas Gerais, algumas áreas da região central do estado e também vai chover de forma frequente e volumosa sobre o estado de São Paulo. A chuva deve diminuir um pouco em meados da semana. Sobre o norte mineiro e Espírito Santo, chuva muito isolada, com baixo acumulado, que não recupera a umidade do solo. No próximo período, entre 5 e 9 de março, a chuva ganha um pouco mais de intensidade nas áreas que estão com déficit hídrico. No Espírito Santo, volta a chover em torno de 30 milímetros. É uma chuva que já é considerada agrícola, ajuda a recuperar a umidade do solo, mas ainda não reverte a situação de estiagem que vive o estado. Chove um pouco mais ainda em partes de São Paulo e sul de Minas Gerais, onde o volume esperado passa dos 50 milímetros. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela volta com outras informações sobre a previsão do tempo. Por aqui é hora de ver preços do café. Acompanhe como estão os valores hoje em Minas Gerais e em São Paulo. Vamos continuar vendo os valores do café, tanto arábica quanto conilon, negociados aqui no Brasil e no cenário internacional. Começando pelo Brasil e pelo café arábica, na região produtora de São Paulo, a semana terminou com os valores registrando uma baixa. Vamos aos números, então, apurados pelo CPEA para o indicador do café arábica no estado de São Paulo. Você vê o valor fechando a semana a R$ 485,04 pela saca de 60 quilos. A queda no dia foi de 0,12% em relação ao fechamento do dia anterior, dia 25. Aí na tela a gente acompanha como foi a evolução do preço na semana passada como um todo, desde segunda-feira até fechar a sexta-feira, e a gente registra uma queda acumulada na semana. No mês de fevereiro, o estado de São Paulo também anota baixas para o café arábica. A queda acumulada no mês por lá chega a 2,45%. Já na região sul de Minas Gerais, principal região produtora de café arábica do país, os valores de fechamento da última semana ficaram em R$ 505 por saca de 60 quilos. Vamos acompanhar o que aconteceu nos últimos 30 dias, ao destaque de agora do Agricultura BR, mostrando o que houve com a saca de café neste período analisado. Temos aqui a saca de café, 30 dias, portanto de 26 de janeiro até 26 de fevereiro. Você observa que a linha do gráfico fica bastante alinhada, porque o valor de partida aqui foi de R$ 500, pico de preços durante esse período de 510, em alguns períodos aqui chegou a 495, R$ 497,50, restabelecendo em algumas oportunidades o valor de R$ 505 por saca. Sexta-feira foi um desses casos, R$ 505 por saca de 60 quilos, assim fechou a semana para o café arábica negociado no sul de Minas Gerais. Para o mercado futuro do café arábica, a última semana foi de uma queda bastante expressiva. A segunda-feira foi o único dia da semana que o café operou em alta, tanto em Nova York quanto aqui no Brasil. Mas depois disso, de terça-feira em diante, os valores do café vieram abaixo. Na Bolsa de Nova York, foram puxados para as cotações de $1,13, e essa queda também refletiu nos valores do café negociado no mercado futuro do Brasil. Na última sexta-feira, o café negociado na BMF Bovespa, a Bolsa Paulista, fechava nos valores mais baixos dos últimos 15 dias. Vamos acompanhar os negócios do café aqui no dia de hoje, então, começando a semana com mais uma queda expressiva. Veja só, março de 2016 tem agora 170 contratos negociados a $126 por saca de 60 quilos. A queda para esta posição é de 1,64%. Setembro de 2016 tem 550 contratos negociados a $137,60 a saca. Essa posição vem com queda de 1,29%.
1%. Dezembro de 2016 tem 30 contratos, também com queda, uma queda que aponta ali expressiva de mais de 11% em relação ao ajuste anterior. Negócios agora $126,35 pela saca de 60 quilos, portanto, semana começando mais uma vez em queda para o café negociado no mercado futuro. Vamos saber então, Juliana, como é que estão os negócios na Bolsa de Nova York para o café. A plataforma Ice Filters Café Arábica continua em destaque no Agricultura BR. E a movimentação da última semana, você já sabe, café inclusive acabou tendo negócios muito abaixo depois no fechamento da semana. Posição de mais curto prazo ficou ali negociada entre 1,13, $1,13, $1,14 por libra-peso. Agora sim, acho que nós temos condições, temos sim. E olha assim, se a situação estava ruim na semana passada, ficou bem pior neste começo de semana, último dia útil do mês de fevereiro. Nós temos aqui a posição de março, negociada agora abaixo de 1,13, $1,12 mais 30 libra-peso, queda de 0,61%. Recuo de 0,91% para maio, $1,14 mais 15 por libra-peso. Julho, recuo de 0,81%, negociado a $1,16 mais 20 por libra-peso. Setembro, $1,18 por libra-peso, queda de 0,75%. Assim vem os negócios com café arábica negociada na plataforma Ice Filters nesta tarde, já tarde de segunda-feira, 29 de fevereiro. Atenção agora para os números do café Conilon, começando pelo Brasil. O preço da saca de 60 quilos fechou a última sexta-feira, registrando uma leve alta no estado do Espírito Santo. Vamos acompanhar como foi a semana, então, de acordo com o CPEA. Você vê o valor indo para R$ 375,16 na última sexta, leve alta de 0,20% em relação ao fechamento do dia anterior, da quinta-feira. Ainda assim, você vê que o preço do Conilon vem caindo sequencialmente no estado capixaba, principal estado produtor da variedade no Brasil. Ele começou a semana passada a R$ 394,94 e fechou com essa queda expressiva a R$ 375. No acumulado deste mês de fevereiro, Conilon soma baixas superiores a 5,5%. Bom, continuando com destaque para o café robusta, agora o cenário internacional, café negociado em Londres, na plataforma Life, é o que nós trazemos aqui, negociado com queda. Observe que as quedas para o café robusta em Londres, elas são sequenciais, né? Elas são diárias. Posição de março perde hoje 0,98%, negociado a $1.313 por tonelada. Maio negociado com $1.354 por tonelada, recuo de 0,87%. Julho, $1.385 por tonelada, queda de 0,71%. Setembro, $1.412 a tonelada, recuo de 0,63%. Assim vem os negócios com café robusta negociado na Bolsa de Londres. A primeira estimativa do valor bruto da produção agropecuária em Minas Gerais neste ano de 2016 aponta para um crescimento de 3,7% no ano. Esse resultado positivo deve ser influenciado pelos negócios com a agricultura. Quem tem as informações é a repórter Érica Machado. A produção de Minas Gerais está avaliada em 52 bilhões e 900 milhões de reais, com destaque para o valor bruto de produção do café e da soja, com expectativa de crescer 23,6% e 28,7%, respectivamente. A previsão foi divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com dados preliminares, por isso está sujeita a modificações durante 2016.
Para este ano, o VBP da agricultura em Minas Gerais foi estimado em 33 bilhões de reais, aumento de 7,8%. A alta se deve ao cenário mais positivo para a produção, que, ao contrário dos anos anteriores, ainda não sofreu impactos negativos do clima. No setor, o destaque é o VBP do café total, que é o principal produto do agronegócio mineiro. A estimativa aponta um VBP de 13 bilhões e 300 milhões de reais, alta de 23,6%. O valor bruto da lavoura de café arábica foi estimado em 13 bilhões e 100 milhões de reais, representando uma elevação de 23,7%. Conforme os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a safra 2016 de café em Minas Gerais poderá alcançar uma média de 27 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos. Em comparação com a safra 2015, o resultado sinaliza um crescimento de produção cafeeira na ordem de 24,38%. Para a soja, é esperado um VBP de 5 bilhões 110 milhões de reais. O que, se alcançado, representará um incremento de 28,7%. Até o momento, a safra da soja vem apresentando boas expectativas, principalmente em relação ao clima e ao retorno financeiro promovido pelo dólar em alta. A produção mineira deverá atingir o recorde de 4 milhões 330 mil toneladas, volume 23,6% superior em relação à safra 14-15. A produtividade da lavoura foi estimada em 3 toneladas por hectare, alta de 12,9%. A expectativa também é positiva para a cultura do feijão, cujo VBP deve alcançar 1 bilhão e 400 milhões de reais, alta de 1,58%. A produção de algodão foi estimada em 245 milhões e 700 mil reais, aumento de 11,7%. No caso da banana, a previsão é de um VBP de 1 bilhão 280 milhões, incremento de 15,12%. Para a batata inglesa, a estimativa é de 1 bilhão 880 milhões de reais, variação de 4,9%. A produção mineira de trigo em 2016 deve render 168 milhões de reais, alta de 3,9%. Érica Machado para o SBA. Veja no próximo bloco que a Conab antecipa os preços do milho no próximo leilão que acontece na quarta-feira. E ela derruba os preços para os valores negociados no Mato Grosso. Você ainda tem destaque nesta edição o posicionamento do presidente da ProSoja de Goiás sobre as informações que foram confirmadas pelo governo daquele estado na última sexta-feira, final da tarde, teve a confirmação que o governo suspendeu o decreto sobre as exportações de soja e milho. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Fazendas Gruta Azul, Manaus e Prime Horse apresentam sexto leilão King Horse Sale, 5 de março, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 48 lotes de potros, matrizes e garanhões quarto de milha. No Tatersal da Agrisul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Confira condições de pagamento. Sexto leilão King Horse Sale, 5 de março, sábado, às 2 da tarde. Realização WV Leilões e Taquari Horse. Transmissão Novo Canal. Contra vermes, carrapatos, vermes, moscas dos chifres, Fluataque Duo, o insecticida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluataque Duo, agora também em galão de 5 litros. Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele é analógico, digital e HD. E além de tudo, é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Agora, Patrícia, eu tô curioso, é com este aparelho, um aparelho fixo, de telefone fixo de mesa, por que ele tem essa antena? Que produto é esse? Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! E você pode comprar o seu agora ligando para 674009-2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas.
O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Select Science do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. Agricultura BR de volta e agora para trazer em destaque o leilão que a Conab promove nesta quarta-feira. Bom, e nesta quarta-feira, a Conab faz uma oferta de 150 mil toneladas. É o 4º leilão da estatal brasileira, que pretende totalizar 500 mil toneladas de vendas, como tinha anunciado desde o primeiro leilão que foi realizado pelo organismo. É importante ressaltar que em cada um dos 3 leilões que já ocorreram, houve uma redução de participação de público e também de valores. Por falar em valores, houve queda para esse 4º leilão. Os valores para o milho do estado de Mato Grosso, que já foram confirmados pela estatal, estão em R$ 22,40. Você vai conferir agora no Agricultura BR os 2 avisos, o aviso de número 34 e também 35, é o que nós vamos conferir agora na tela. Você tem aqui os dados que são colocados pela tela, pelos dados da Conab. Nós temos aqui os destaques, portanto, aqui dados do número 34, você tem os lotes de 1 a 4, Mato Grosso do Sul está com R$ 30,78. Esse é o aviso de número 34, lotes de 5 a 7 em Ipiranga, Mato Grosso, R$ 20,22. Lotes de 8 a 12, Itaianguá, Sinop, Sorriso, valor de R$ 21,42. A saca de 60 quilos, são os valores para o leilão de milho. Esse é o aviso de 0,34 e aqui as localidades onde eles estão. Portanto, aqui você tem lotes de Mato Grosso do Sul, valor evidentemente mais alto, e aí os outros demais lotes do estado de Mato Grosso. Vamos mudar agora para o aviso 35. O aviso 35 traz outras localidades, Mato Grosso principalmente. Está aí o Mato Grosso, o aviso 35 mais uma vez, lote 1, Goiás, com R$ 23,40, lotes 2 a 5 em Ipiranga, Mato Grosso, de R$ 20 a R$ 22 por saca, lotes de 6 a 13, as localidades de Lucas, Nova Ubiratã, Sapezal e Sinop, a R$ 21,42, portanto os valores estão menores mesmo do que aquilo que foi comercializado. Falando do estado de Mato Grosso, estão os lotes que serão colocados à disposição nesta quarta-feira pela Conab. A demanda elevada do milho e também os preços aquecidos no mercado físico e futuro do Brasil tem feito com que a cultura seja a grande aposta da segunda safra no estado de Minas Gerais. A produção, contudo, vai depender do clima favorável. Além disso, outra preocupação dos produtores diz respeito ao atraso no plantio, já que houve atraso no plantio da soja devido à estiagem que castigou o estado em outubro do ano passado. Vamos saber como está essa expectativa do milho, então, em Minas Gerais, com a repórter Érica Machado. A expectativa é que grande parte do espaço hoje ocupado pela soja seja destinado ao plantio do milho safrinha, cultura que está bem atrativa para os produtores. O preço alto pago pelo grão e a oportunidade de fazer a rotação de culturas, aproveitando os resíduos da safra anterior, animam os agricultores do Triângulo Mineiro. Essa colheita mais cedo está abrindo uma janela de plantio maior aí, porque a gente chamava de milho safrinha ou sorgo, que a gente chamava de safrinha. Hoje já é a safra de verão, a safra de milho nossa, bem maior na segunda do que na primeira safra. E esse ano os riscos podem ser ainda maiores. É que por causa do atraso na primeira safra, muitas áreas aqui no Triângulo Mineiro, como essa, por exemplo, a colheita ainda nem começou, o que pode retardar ainda mais o plantio da segunda safra. A colheita da soja precoce já foi iniciada em algumas áreas e deve ganhar maior ritmo em março, quando também se inicia a colheita da soja tradicional. As expectativas são positivas. A grande maioria dos produtores vão ter produtividade muito boa, o preço está muito bom, aí ajudado logicamente pelo dólar, né? Nós temos um dos piores preços de soja e milho da história internacional, mas no Brasil, em função do dólar, nós estamos com um preço bastante remunerador, né? Já em relação ao plantio da safrinha, o agrônomo não mantém o mesmo otimismo. A janela de plantio geralmente vai até a primeira quinzena de março. O atraso é um risco, por isso, segundo ele,
os produtores precisam pensar bem. A gente não pode esquecer nunca que é de risco, né? Porque o clima é cíclico, a gente tem dado certo nos últimos anos, a produtividade tem sido muito boa na segunda safra de milho ou sorgo, dependendo da época de plantio, mas isso em algum momento pode mudar. Isso tem dois aspectos que tem que ser analisado com bastante cuidado. Um é que, logicamente, se o produtor perder, ele está perdendo dinheiro, porque não choveu, ele não vai colher bem. E outro que é um desabastecimento interno do Brasil. O estoque nosso, mais o que está sendo colhido em verão, não dá para o consumo interno. O Brasil tem crescido nas exportações, quer dizer, então, caso isso vai depender, logicamente, do nível de perda na produção da segunda safra de milho, não é só um problema para o produtor, é um problema de abastecimento interno no Brasil. De acordo com dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a produtividade na safra atual deve ficar 12,9% superior, com rendimento de 3 toneladas por hectare. A produção mineira foi estimada em 4.300.000 toneladas. O volume recorde representa alta de 23,6%. A estimativa é de que cerca de 40% a 50% da área de soja seja destinada ao plantio de milho safrinha. Uberaba é um dos grandes produtores estaduais do grão, com volume anual próximo a 200.000 toneladas. Érica Machado para o SBA. A Agricultura BR traz agora as informações para o milho no estado do Rio Grande do Sul. Você vai ver agora levantamentos que mostram como é que está a produção no estado e também os preços no acumulado do mês de fevereiro e também a média para o que aconteceu neste mês, tanto no comparativo para 2016 quanto para 2015. E a Agricultura BR começa trazendo para você os destaques da produção. O pessoal pode soltar aqui na tela. Estado do Rio Grande do Sul, como você sabe, só produz milho em primeira safra, lá não tem segunda safra. E por lá você tem essa produção aqui nas últimas temporadas. Temporada 11/12, os gaúchos produziram 3.340.000 toneladas. Produção do estado do Rio Grande do Sul chegou na temporada 12/13 a 5.380.000 toneladas, subiu na temporada 13/14 a 5.720.000. Temporada passada ultrapassou a marca de 6 milhões de toneladas, 6.170.000 toneladas de milho produzido e agora 15/16 recua um pouco, 5.900.000 toneladas, menor do que aconteceu na temporada passada, mas ainda assim uma safra muito boa, até porque você vê que é a segunda melhor marca dos últimos 5 anos para o milho produzido no estado do Rio Grande do Sul. Agora nós vamos ver o que aconteceu no acumulado do mês de fevereiro para os valores praticados com milho, saca de milho no Rio Grande do Sul, que por lá, claro, assim como nos demais estados produtores, também houve valorização. Então nós trazemos aqui o destaque para o milho, preço praticado do dia 1º até o dia 25 no estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos o valor de R$ 40, ele chega a recuar a R$ 39,75, retoma a trajetória de alta, chega a R$ 40,75 no dia 11, no meio do mês veio a R$ 42,25 e na semana passada o valor praticado para o milho no estado do Rio Grande do Sul era de R$ 42,25 por saca de 60 quilos. Esses são os valores encontrados. Agora vamos ver o valor médio do acumulado do dia 1º a 25, tanto em 2016 quanto 2015, é o próximo destaque da Agricultura BR. Temos aqui o estado do Rio Grande do Sul, é o que nós estamos comentando agora. 2015 tinha um valor de R$ 25,93 por saca de 60 quilos. 2016, esse valor médio chega a R$ 41,09. Com isso, a alta é muito forte. A alta é de 58,5% para o valor da saca de milho no Rio Grande do Sul em um ano. Vamos agora aos números nacionais do preço da saca de 60 quilos do cereal. Olha, na última semana, a saca chegou a pular a marca de R$ 38,00 na média nacional, tomando como base o preço em 8 estados produtores do Brasil. Na semana, depois de alcançar esse suporte, ela acabou perdendo um pouco de preço, mas fechou a sexta-feira quase na casa dos 38 mais uma vez. A saca fechou negociada a R$ 37,94, acumulando alta superior a 2% nos últimos 30 dias. Vamos aos números então, ao gráfico, assim fica
fica mais fácil da gente relembrar como foi a evolução do preço da saca do milho no Brasil, do período de 26 de janeiro até a última sexta, 26 de fevereiro. O valor saiu de R$ 37,16 no dia 26 de janeiro e logo começou fevereiro apontando altas, R$ 37,58 era o valor anotado no dia 3. No dia 10, o valor ia para R$ 37,62, para R$ 37,81 no dia 18 e naquela semana chegou a alcançar a marca dos R$ 38,00. Nos últimos dias, porém, da semana anterior, o valor veio recuando um pouquinho, mas fechou a semana a R$ 37,94, anotando alta de 2,10% nos últimos 30 dias. E a alta nos últimos 12 meses passa dos 59%. Bom, a gente viu agora os valores do milho no mercado físico do Brasil. Chegou a hora de acompanhar os valores no mercado futuro. A última semana para o milho negociado na Bolsa Paulista fechou com preços oscilando. Vamos aos negócios de hoje, então, para saber como o mercado se comporta nesta segunda-feira. E você vê posições mistas também. Março tem agora 570 contratos e negocia a saca do milho a R$ 43,67, uma leve queda de 0,14% em relação ao ajuste anterior. Apesar da queda, a gente está vendo o preço subindo. Sequencialmente, a saca já é negociada acima de R$ 43,00. Posição de maio tem agora o maior número de contratos, são 940 e são negociados a R$ 41,35 a saca. Essa posição vem em alta de 0,36% em relação ao fechamento da última semana. Setembro negocia agora a saca a R$ 37,00, com leve alta de 0,19%, enquanto a posição de novembro opera hoje em queda de mais de 1,5%, com a saca de 60 quilos do cereal sendo negociada a R$ 36,80. Por aqui é hora de mais cotações do milho no mercado físico. Agora você acompanha como estão os valores em cada estado produtor, no valor mínimo e máximo negociado no dia. A Agricultura BR agora destaca o milho no cenário internacional. Milho que no cenário internacional vem com valores bastante pressionados já há bastante tempo. O milho tem preços ruins no cenário internacional. A média de valores pagos agora, no mês de fevereiro, até o momento, vai oscilando entre $165, $167 por tonelada do milho que é comprado aqui no Brasil. Só para se ter uma ideia de como esse valor é baixo, é o menor valor dos últimos 7 anos, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior. Agora eu quero que você que vai acompanhar agora, vamos trazer os dados do que vai acontecendo em Chicago com o milho, que preste atenção nos valores que estão próximos a $3,50 por bushel. Bushel é a medida usada lá nos Estados Unidos, pouco mais de 25 representa 25 quilos, pouco mais de 25 quilos seria esse bushel. Então observe quais são os valores ou as posições que estão em torno de $3,50. Nós vamos observar que tem algumas delas já próximo dessa marca. É como a posição de março. Veja que a posição de março está em $3,54 e mais 50 por bushel, portanto apenas 4 centes de dólar acima dessa marca de 3,50 que daqui a pouco eu explico. Essa marca neste momento, posição de março, vem totalmente estável em relação ao fechamento de ontem. Maio também muito próximo a 3,50, $3,58 mais 50 por bushel, vai perdendo agora 0,20%. Posição de julho, $3,63 mais 50, queda de 0,20. E setembro, $3,68 mais 75 por bushel, queda de 0,33%. Agora, por que eu pedi para que você, telespectador, observasse os números que estão próximos a 3,50? Na verdade, posição das de mais curto prazo, mesmo setembro, 3,68 também já não vem muito acima de 3,50. É que 3,50 é a expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para os valores que serão praticados no ano de 2017 pelo bushel do milho lá nos Estados Unidos. Esse bushel do milho negociado em Chicago, nos Estados Unidos, é muito importante porque determina
os valores internacionais deste cereal. E se confirmar, será o menor valor dos pouco mais de 10 anos, 11 anos, será o menor valor dos últimos 11 anos, caso esse valor seja confirmado. E pelo que nós estamos vendo do andamento da temporada atual, essa situação não é impossível, ela provavelmente será confirmada como o menor valor mesmo em 3 dólares e 50 centes. Esses dados foram divulgados na semana passada durante o Fórum Anual do Departamento de Agricultura norte-americano. Nós vamos mostrar agora o que acontece com o milho, porque o milho, curiosamente, ampliou a sua área de produção. Você vai ver agora a área de produção, vai ver como é que ficam os estoques americanos elevadíssimos e também a produção para a temporada 16-17. É o que nós trazemos agora no Agricultura BR. Milho, essa aqui é essa área de plantio. Você já acompanhou na semana passada no Agricultura BR e você vê que a temporada 15-16 tinham 35.610.000 hectares destinados ao cultivo do milho. A 16-17 vem com 36.420.000 hectares destinados à produção do milho lá nos Estados Unidos. Então, curiosamente, ela é ampliada em quase 830.000 hectares, então teve uma ampliação forte em relação à produção nos Estados Unidos para o milho. Agora, o que isso vai representar, os impactos na produção norte-americana? A produção norte-americana de milho, ela vem com um recorde em cima do outro, e isso fez com que os estoques ficassem muito elevados. Vamos saber agora o que acontece com essas duas outras variáveis. Aqui a produção americana, nós vamos observar aqui que os americanos vêm produzindo muito bem milho. Mesmo a temporada 11-12, né? A temporada 11-12 até ficou bem abaixo, 313 milhões. Mas a 13-14, 351 milhões de toneladas, a segunda maior da história. 14-15, 361 milhões, 15-16, 346 milhões de toneladas e o departamento americano prevê 351 milhões de toneladas, portanto, empatando com aquela que é a segunda maior safra da história, com 351 milhões de toneladas produzidas de milho nos Estados Unidos. É muito milho. E olha que os estoques americanos estão abarrotados, eles têm muita dificuldade em vender e exportar esse produto, porque o dólar também não ajuda, o dólar está caro, então fica mais difícil vender e o importador prefere comprar do Brasil e agora também, principalmente da Argentina. Vamos trazer aqui outros destaques. Você tem aqui estoques americanos e o que acontece nos últimos anos. Olha como a 15-16 e a 16-17 destoam, né? Acima da marca de 40 milhões, da 14-15 em diante. Até então, você tinha estoques abaixo de 30 milhões ou em torno de 30 milhões de toneladas. Agora, temporada 15-16 deve ter 50 milhões 220 mil toneladas de milho estocados nos Estados Unidos. Sabe quanto que isso é grande? Olha só, a produção da Argentina, por exemplo, é estimada em 27 milhões de toneladas pelos americanos. Esses 50 milhões aqui faltariam pouca coisa mesmo para que se chegasse a esse número. Mais 4 milhões de toneladas, a safra norte-americana, o estoque americano seria o dobro de toda a produção da Argentina. Comparado aqui com a produção brasileira, fica aí acima de 60%, 63%, 64% da produção brasileira, é como se tivesse todo estocado nos Estados Unidos. Portanto, americanos produzindo ainda mais milho, mais uma safra recorde, com estoques ainda mais elevados. O destaque é algodão. Vamos acompanhar como foi a última semana para a fibra negociada no mercado físico do Brasil, porque o algodão vem perdendo preço ao longo deste mês de fevereiro. Na tela você acompanha como foi a movimentação do mercado da segunda-feira da última semana até a sexta-feira. E você vê os preços em queda, apesar do movimento de alta anotado na terça, dia 23 de fevereiro. O valor na semana passada saiu de R$ 2,56 mais 39 por libra-peso para fechar a R$ 2,53
mais 45. A queda no acumulado da semana ajudou a somar a queda no mês de fevereiro, que agora já chega a 3,26%. Apesar dessa queda, vale sempre a gente ressaltar que o algodão começou 2016 muito bem aqui no Brasil. A alta notada no mês de janeiro chegou a quase 17%, diante da baixa disponibilidade do produto no mercado e do retorno das atividades das indústrias têxteis do país. Agora a gente vai acompanhar como estão os valores da pluma no principal estado produtor do Brasil, que é o Mato Grosso, que detém mais de 60% da produção nacional. Veja no próximo bloco que o presidente da AproSoja Goiás comenta sobre o fim da restrição às exportações de soja e milho do estado. E daqui a pouco você tem também previsão de produção para o estado de Mato Grosso. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Tem mais novidades no campo de ofertas. É o receptor Anadigi da Lemon. Fala mais, Patrícia, pra gente. É isso aí, Matioli. Esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele pega os canais analógicos e digitais. Precisa trocar a parabólica? Não precisa. E a instalação? A instalação é super simples porque não tem necessidade de técnico. E o controle remoto? O controle remoto é inteligente. Você consegue controlar tanto o receptor quanto o seu televisor com o mesmo controle remoto. E o LNB? O LNB multiponto, a gente consegue colocar até 5 receptores dentro de casa, todos com programação individual. É o celular de mesa da Lemon. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! E você pode comprar o seu agora ligando para 67 40 09 2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. A oportunidade única é no leilão virtual de gado de corte Alta Floresta. Dia 6 de março, domingo às 14 horas. Animais para cria, recria e engorda filmados em Alta Floresta e região. Qualidade do início ao fim. Informações 65 30 46 93 50. Ao vivo pelo canal do Boi. Realização, Programa MT e Sindicato Rural de Alta Floresta. 11º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Preparado para as turbulências da pecuária? Venha fazer seu plano de voo e garanta uma rota segura para o seu negócio. Economia e mercado, inovações tecnológicas, gestão e manejo. De 8 a 10 de março no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto. 11º Encontro Confinamento. Oportunidade única para realizar o planejamento da sua atividade pecuária com os melhores especialistas do mercado. www.gestãoconfinamento.com.br. Leilão Produção Companhia Mate Laranjeira, dia 7 de março, segunda-feira, às 20h30, no Parque de Exposições de Ponta Porã, durante a 42ª Exporã. Oferta especial de 1.300 animais de corte machos e fêmeas, cruzamento industrial, Bonsmara, Red Angus, Cruzonel e Nelore para recria e engorda. Não perca esta oportunidade. Realização Leilo Boi, transmissão Canal do Boi. Agricultura BR de volta e agora os destaques para o setor da cana-de-açúcar. Bom, a moagem da safra 2015-2016 de cana ainda não terminou, não. A moagem entrou meses adentro e deve ser finalizada apenas no fim de março. Até o momento, a moagem chega a quase 600 milhões de toneladas de cana moída, ultrapassando em mais de 10 milhões a previsão inicial da colheita. Quem tem mais informações é Érica Machado. Entre o início de dezembro a 16 de fevereiro, as usinas da região processaram mais de 37 milhões de toneladas de cana. Na primeira quinzena de fevereiro, 32 unidades produtoras estavam em operação no Centro-Sul. Para a segunda quinzena do mês, 25 empresas continuaram operando. Desde o início da safra 2015-2016 até o dia 16 de fevereiro, a moagem atingiu cerca de 600 milhões de toneladas, um incremento de 5,36% se comparado com a mesma data de 2015.
2015. Em nota, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar informou que haviam 35 unidades operando no Centro-Sul e que os preços mais atrativos e a situação financeira das empresas estimularam o avanço da moagem. A proporção de cana direcionada para a fabricação de açúcar nos primeiros 15 dias de fevereiro atingiu apenas 20,39%. Com isso, a produção de açúcar na primeira quinzena do mês alcançou 51.540 toneladas. A produção quinzenal do etanol, por sua vez, totalizou 265.310.000 litros, com 31.320.000 litros de etanol anidro e 101.006.000 litros de etanol hidratado. As vendas de etanol pelas unidades produtoras da região Centro-Sul na primeira quinzena de fevereiro somaram 999.410.000 litros, com 15.350.000 litros direcionados à exportação e 981.005.000 litros ao mercado interno. No mercado doméstico, o volume de etanol hidratado comercializado atingiu 561.890.000 litros, com queda de 12,06% em relação ao volume observado no mesmo período de 2015. As vendas de etanol anidro ao mercado interno, por sua vez, totalizaram 419.160.000 litros nos primeiros 15 dias de fevereiro. Érica Machado para o SBA. Mudamos de assunto para falar agora sobre o mercado do arroz. Olha, no estado do Rio Grande do Sul, principal produtor do cereal no país, a colheita avança e o estado deve colher uma grande produção, mesmo tendo uma queda de 15% em relação à temporada passada. Os valores por lá estão nos patamares de R$ 41, R$ 42 a saca, mas vale lembrar que apesar dos patamares históricos, os valores não atendem os custos de produção do setor e também a queda na produtividade causada pela chuva do ano passado, de acordo com a Federarroz, Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Segundo eles, a cotação ideal seria que a saca do arroz em casca estivesse pelo menos no patamar de R$ 45. Ainda assim, os valores estão elevados. Vamos aos números então apurados pelo CPEA. Você vê a última semana na sua tela, da segunda-feira até a última sexta. O valor oscila um pouquinho entre R$ 41,66, valor finalizado a semana, até R$ 42. Cotação tem ficado por volta deste patamar, mas no acumulado do mês de fevereiro, arroz registra baixas. Baixa chega a 1,65% no que diz respeito ao arroz em casca. Agora a gente vai dar uma olhadinha em como estão os preços do arroz no estado gaúcho, mas no grão beneficiado. Atenção para as cotações da saca de 30 quilos. E olha, a passagem de uma frente fria sobre o sul do país levou chuvas e temperaturas mais amenas para a região. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para o sul do Brasil com a Nadiara Pereira, que volta ao Agricultura BR. Nadiara, como é que fica a previsão do tempo para o sul do Brasil? Olha, Fabiano, principalmente para o Paraná, as notícias são boas. A chuva volta a diminuir nesses próximos dias, então as atividades no campo devem voltar a ser favorecidas. O Paraná teve um mês de fevereiro bastante chuvoso, algumas áreas receberam aí volumes bem acima do que é normal para a época do ano. Curitiba teve um dos meses de fevereiro mais chuvosos da história, com mais de 300 milímetros. E sobre o litoral paranaense, chegou a chover mais de 500 milímetros durante o mês. Essa frente fria que trouxe bastante chuva no último final de semana, ela já avança em direção ao sudeste, então a gente já começa a observar aqui tempo mais aberto no interior da região sul. Amanhã, a previsão ainda é de algumas pancadas de chuva. Aqui eu mostro a umidade do solo. Por causa desse fevereiro bastante chuvoso sobre o Paraná, a gente observa índices bastante elevados de umidade. O solo está com 100% de umidade na área em rosa do Paraná e Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, a chuva ainda foi um pouco mais irregular, principalmente na metade sul do estado. Ainda o solo está com déficit hídrico. Para amanhã, há previsão para algumas pancadas de chuva sobre o norte e noroeste paranaense, mas já é uma chuva bem mais isolada. E também chuva bem isolada aqui no noroeste gaúcho e algumas áreas do sul do estado. Mas em boa parte do interior da região sul, previsão de tempo firme e ensolarado durante a terça-feira,
que favorece aí as atividades no campo, tanto a colheita do arroz no Rio Grande do Sul, como a colheita da soja sobre o Paraná. E durante as madrugadas a gente vai ter temperaturas mais baixas nesta semana. Amanhã o dia deve amanhecer bem frio, principalmente nas regiões serranas, com temperatura mínima abaixo de 10 graus. Durante a tarde, a temperatura sobe, principalmente na área central do Rio Grande do Sul. A máxima já deve ultrapassar 30 graus. E nesses próximos 5 dias, como eu adiantava, a chuva deve diminuir. Então, principalmente no Paraná, em relação ao que foi o mês de fevereiro, agora é uma chuva bem mais isolada e com baixo acumulado, que não deve paralisar atividades no campo. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina também a mesma condição. Pouca chuva para esses próximos dias. No próximo período, entre 5 e 9 de março, a chuva volta a ficar generalizada, mas o volume não deve ser tão expressivo e o risco para transtornos é baixo. Principalmente norte e leste do Paraná devem ter os maiores volumes, mas ainda assim é uma chuva em torno de 30 milímetros. Então é uma chuva que não deve paralisar completamente as atividades no campo. E entre o sul paranaense e o interior gaúcho, apenas pancadas isoladas e alternadas com períodos de melhoria. Tá certo, Nadiara Pereira, daqui a pouco a gente volta, ela traz daqui a pouco o último boletim desta edição para a previsão do tempo. E eu quero aproveitar para agradecer a participação do telespectador, está participando conosco diariamente. Obrigado por todas as participações. Eu vou destacar algumas delas agora. E olha só, Lealdo Oliveira, de Arealva, no estado de São Paulo, obrigado pela sua participação. Joaquim, de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, aqui do estado. Jaci Soares, de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, ele que está terminando a colheita de soja. Nossa produção acabou de falar, Jacir, que nós vamos aí até a sua propriedade. Vamos ver como é que está a sua propriedade, como é que está a colheita. Vamos fazer uma reportagem aí contigo. E o Anderson também, de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso. Obrigado pela participação de todos vocês e também você que não lia ainda, mas a gente vai trazer a sua participação aqui no Agricultura BR. Por aqui você fica agora com cotações para o milho. Veja daqui a pouco que a consultoria Agroconsult volta a estimar a safra de soja do Brasil acima de 101 milhões de toneladas. E ainda hoje você vai ver que tem muita soja já esperando para ser exportada e os próximos 30 dias devem levar o equivalente a 10% de toda a produção de soja da temporada 15/16. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Tem novidade no campo de ofertas, é o celular de mesa da Lemon. Patrícia, fala um pouquinho mais pra gente. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica, ele é analógico, digital e HD e além de tudo é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Maravilha! 6740-0920-220. Ligue agora e compre o seu. Fazendas Gruta Azul, Manaus e Prime Horse apresentam Sexto Leilão King Horse Sale, 5 de março, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 48 lotes de potros, matrizes e garanhões quarto de milha. No Tatersal da Agrisul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Confira condições de pagamento. Sexto Leilão King Horse Sale, 5 de março, sábado, às 2 da tarde. Realização WV Leilões e Taquari Horse. Transmissão Novo Canal.
Não perca esta ótima oportunidade de prestigiar este grande evento. Leilão Redução de Plantel Nelore RDR. 8 de março, terça-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 100 matrizes paridas ou prenhes e 70 reprodutores Nelore de procedência da chácara Buritizinho. Leilão Redução de Plantel Nelore RDR. 8 de março, terça-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Dalmo, Diogo, Moacir e seus convidados Fernando Dutra e Anselmo Serra convidam para o 5º leilão 3 amigos e convidados. 29 de fevereiro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 100 fêmeas girolando meio sangue, 3/4, 7/8, sendo 40 vacas e novilhas em lactação, 60 novilhas prenhes e bezerras. Animais filmados em Rio Pomba, Minas Gerais. Realização HL Leilões e Leilopec. Transmissão Canal do Boi. Agricultura BR de volta e rapidamente vamos saber como é que estão os negócios com o café, porque o café perdia em Nova York, em São Paulo e também na Bolsa de Londres. Vamos saber como é que está então o café arábica primeiro, lá na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Filters, negócios no mais curto prazo abaixo de $1,13 por libra-peso, é o que nós temos agora, a continuidade da perda continua, $1,12 mais 25 por libra-peso, recuo de 0,66%. Maio, $1,14 mais 30 por libra-peso, recuo de 0,78%. Julho, $1,16 mais 45 por libra-peso, queda de 0,59%, recuo de 0,54% na posição de setembro, $1,18 mais 25 por libra-peso. Portanto, nenhuma das posições de mais curto prazo é negociada nem próximo a $1,20 e a queda é muito forte para o café arábica. Aliás, quanto mais se aproxima a safra brasileira e quanto mais se confirma uma situação positiva para o café arábica aqui no Brasil, mais caem os preços em Nova York. E não é só em Nova York que os preços do café também têm registrado queda. Não só o arábica, mas o café robusta também. E o preço do robusta toma como base a produção no Vietnã, que é o maior produtor dessa variedade no mundo. As cotações na Bolsa de Londres estão abaixo de $1.400 a tonelada, bem pressionadas. Vamos aos números de agora, então. Hoje é mais um dia negativo para as cotações internacionais dessa variedade. Março opera agora com queda de 0,45% e negocia a tonelada do robusta a $1.320. A posição de maio vem a $1.361, com queda de 0,36%. Julho opera a $1.391 a tonelada e registra queda agora de 0,28% para a posição, enquanto o robusta negociado em Londres para entrega em setembro cai agora 0,21%. É a única cotação deste ano que opera acima de 1.400, agora vem a $1.418 a tonelada. Bom, estas cotações internacionais do robusta influenciam nos preços do café Conilon aqui no Brasil. A gente vai acompanhar agora, então, como estão os valores dessa variedade e também do arábica no principal estado produtor do Conilon no país, que é o Espírito Santo. A Agricultura BR volta a destacar a soja aqui no país. Vamos falar agora a respeito das condições climáticas numa região que tem recebido pouca chuva nos últimos dias, nas últimas semanas, aliás, que é o Mato Piba. Falta chuva por lá e já há expectativa de perda de produção. Vamos falar com a Nadiara mais uma vez para saber se tem previsão de melhora dessas chuvas nessa região do país. Nadiara, como que fica o tempo por lá? A previsão de melhora, sim, agora para os primeiros dias de março, mas ainda assim não é uma chuva tão expressiva, Juliana. A gente teve um mês de fevereiro bem atípico sobre a região do Mato Piba. Depois de um janeiro com chuvas acima da média, fevereiro foi mais seco do que o normal, porque a gente ainda está passando pelo período chuvoso nos principais estados que integram o Mato Piba. Por exemplo, no Tocantins, é normal chover mais de 270 milímetros nesse mês de fevereiro. Palmas, por enquanto, registrou só 4
4 milímetros. Então, enquanto eu falava anteriormente que Curitiba teve o mês mais chuvoso da história, Palmas teve um dos mais secos da história, com apenas 4 milímetros e temperatura 6 graus acima do que é normal para o mês de fevereiro, justamente por causa desse tempo mais seco. Aí o calor foi mais intenso do que o normal. Agora, para os próximos dias, há a expectativa do retorno das chuvas, o que alivia também um pouco essas altas temperaturas. O solo está bastante seco, boa parte aqui do Tocantins, oeste da Bahia, Piauí e Maranhão apresentam déficit hídrico. Mesmo com as chuvas de janeiro, fevereiro aí teve essas chuvas abaixo da média, então a umidade do solo caiu rapidamente e encontra-se abaixo de 10% em grande parte das áreas produtoras. Agora, para os próximos dias, a chuva já começa a aumentar. A gente observa que o Maranhão deve ser mais beneficiado, com volumes acima de 30 milímetros em quase todas as áreas, e a chuva começa a se espalhar pelo Tocantins. No norte do estado deve chover mais de 30 milímetros. Oeste da Bahia e sul do Piauí ainda devem ter chuva bem irregular, ainda na forma de pancadas isoladas. E no interior da Bahia, ainda previsão de tempo mais seco. No próximo período é que a chuva vem com mais força. Olha só, entre os dias 5 e 9 de março, aí chove forte em algumas áreas do Maranhão e Piauí com mais de 70 milímetros e no Tocantins são esperados mais de 50 milímetros. Oeste da Bahia, a chuva começa a aumentar, mas ainda com baixo acumulado para este período. Então essa já é uma chuva que começa a recuperar a umidade do solo, deve garantir boas condições de umidade, principalmente nesses 3 estados aqui entre Tocantins e Piauí. Essa chuva ela chega um pouco tarde, não deve reverter perdas que ocorreram em fevereiro, mas ela já ajuda aí a deixar as condições favoráveis para o desenvolvimento das lavouras nas próximas semanas. Entre os dias 10 e 14 segue chovendo bem, principalmente Maranhão e Piauí devem ter os maiores volumes acumulados e no Tocantins também deve chover bem. Bahia é que segue ainda com previsão de chuva, mas na forma de pancadas isoladas e com menor volume acumulado. Eu volto com você, Juliana. Obrigada, Nadiara, pelas informações. Bom, a Nadiara comentava a respeito da falta de chuva no Mato Piba, né? E olha, apesar dessa causa, dessa possibilidade de risco de perda por lá, perda da produção de soja, a consultoria Agroconsult voltou a estimar a produção de soja brasileira da safra 15/16 acima de 100 milhões de toneladas. A informação foi dada na última quinta-feira. A consultoria passou a estimar agora a safra em 101 milhões e 600 mil toneladas de soja, um volume bem acima da previsão apresentada no mês de janeiro, que era de uma produção de 99 milhões e 200 mil toneladas. A consultoria explica que essa elevação se deu por conta da boa produtividade esperada para as lavouras de soja do Mato Grosso. Ao contrário do que se imaginava, o rendimento das lavouras de soja por lá não estão tão ruins assim quanto era esperado pelo mercado como um todo, diante da estiagem forte que atingiu o estado mato-grossense no início da temporada. Diante dessa boa produtividade e também do rendimento considerado muito bom, observado nas lavouras de soja de Goiás e também em Mato Grosso do Sul, a consultoria, portanto, tem este novo número de 101 milhões e 600 mil toneladas de soja para serem retiradas do país até o fim da safra. Bom, por aqui nós vamos trazer um destaque que foi bastante comentado nas últimas semanas e que teve muita participação aqui no Agricultura BR. Olha só, na sexta-feira nós tivemos, no final do dia, você estava acompanhando aqui na programação do Canal do Boi, um grande evento, um grande leilão que acontecia. Enquanto isso, acontecia lá no estado de Goiás, na governadoria do estado de Goiás, uma reunião que estava com o governador Marconi Perillo e também presidente da AproSoja do estado de Goiás, o Bartolomeu Braz, também representantes de outras instituições, como da Federação da Agricultura daquele estado. Na oportunidade, o governador recuou, então, portanto, o governo de Goiás recuou. Houve um entendimento sobre os motivos por qual não poderia se ter essa tributação sobre as exportações de soja e milho, e o governo do estado de Goiás, então, recuou e retirou essa tributação. Sobre este assunto, nós conversamos um pouco antes do Agricultura BR entrar no ar agora nessa segunda edição, com o presidente da AproSoja de Goiás, o Bartolomeu Braz, que falou a respeito do assunto e também dessa conquista para os produtores de Goiás, que de certo modo acaba atingindo também os produtores de outros estados. Olha, a AproSoja, ela foi incisiva juntamente com as outras entidades, FAEG, a própria Frente Parlamentar da Agricultura da Assembleia Legislativa,
a FTA, o Congresso, o Senado, as entidades nacionais, a CMA, a AproSoja Brasil, as AproSoja de outros estados também, com a preocupação desse decreto espalhar para as outras regiões, as federações também, uniu para que a gente pudesse aí mostrar o impacto que isso traria ao setor produtivo. Nós fizemos pedidos de várias reuniões com o governo do estado, reunimos com o governo interino anteriormente, com o governador José Eto, que é o vice-governador, porque o nosso governador estava em viagem, mostramos a ele o que estava acontecendo com o mercado, fizemos um levantamento de empresas de assessorias, de consultorias técnicas de outro estado, mostrando que somente Goiás que teria acontecido esse impacto nos preços tão forte, igual aconteceu nos últimos 15 dias aqui em Goiás. Nós chegamos a perder quase que R$5 em sacas, entre R$3 e R$5 a saca de soja, referente ao impacto desse decreto, aonde colocou essa situação. Olha, essa ação ela foi de grande valia, poderia chamar como um marco aí numa nova lei Candir ou na segurança da lei Candir para os produtores. E a gente também não podemos deixar de lembrar, Fabiano, que a imprensa, vocês e toda a imprensa do agro e toda a imprensa nacional nos apoiou bastante. A gente vê a situação que está o Brasil, a crise que está o Brasil, isso não é bem-vindo, o aumento de tributos e de impostos. Então, vocês foram importantíssimos para que nós conseguíssemos chegar a esse ponto. Inclusive, tem colocado, incisivo, Fabiano, por quê? Porque já existe esse modelo parecido, que é o modelo de paridade, no Mato Grosso do Sul, no MS. Então, eles queriam copiar aqui e daqui, espalhar os outros estados. Então, nós, com essa, vamos dizer assim, com esse bloqueio, não deixando que isso permaneça em Goiás e que se estenda aos outros estados, foi uma conquista não só de Goiás, mas foi uma conquista do Brasil. E a expectativa hoje na AproSoja Brasil, na federação, na CNA também, como nas federações, a gente está buscando um meio, Fabiano, de também inibir aquela ação que existe no Mato Grosso do Sul e que volte a dar competitividade àqueles produtores. A gente fez um levantamento, ele é um pouco prematuro ainda, mas a gente viu que desses estados aí, o que menos cresceu na produção de grãos, dessas regiões de expansão, de crescimento, que tem áreas para crescer, foi o Mato Grosso do Sul. Então, a gente vê com preocupação também aquele estado a nível nacional, a nível de AproSoja Brasil e a nível de CNA também. A gente precisa dar apoio àqueles produtores para inibir esse tipo de ação. Se a gente buscar, Fabiano, a linha crescente das exportações depois da Lei Candir, foi um crescimento extraordinário. Nós temos hoje PIBs de cidades do interior que não existia há 25 anos atrás, há 22 anos atrás, após a lei, que são tipo Luiz Eduardo Magalhães, o próprio Sorriso, Rio Verde, que cresceu muito, Cristalina, Jataí, enfim, vários São Desidério, vários PIBs surgiram, brotaram nesse país e está sustentando essa balança graças a quê? Graças a essa competitividade que o produtor tem de trabalhar, abastecer o nosso mercado interno, isso é bem claro. Nós hoje exportamos 55% da nossa produção de grãos de soja, por exemplo, porque a nossa linha de agroindústria ela ainda é pouca. Apesar que Goiás hoje, nós temos que ressaltar isso muito bem, o nosso governador do estado aqui tem um programa de incentivo onde nós temos 70% já processado dentro do estado. Então, esse modelo é um modelo a seguir também, mas não com fechamento de mercado e tributação nessas exportações. Porque nós sabemos muito bem, Fabiano, que os nossos modais, os nossos modelos de logísticas, eles são precários. Além de ser precários, ele não é competitivo. Olha, você imagina que grande parte, mais de 70% da nossa produção é transportada por rodoviária. Então, isso é um custo muito alto, isso tira a competitividade nossa. Quem tira isso é o produtor rural com seu empreendedorismo dentro da sua propriedade, que tira essa diferença. Mas nós precisávamos de modelos, e precisamos. Nós temos colocado aqui ao Estado que a gente tem que fazer um fundo privado, aonde nós faremos parcerias pública e privada, onde vamos colocar os pontos que são necessários e os modais que são corretos para a logística dessa produção, porque nós estamos perdendo quase 30% de tudo que nós produzimos aqui, praticamente
em logística. Enquanto os outros países, menos de 10% faz isso, nós gastamos 30%. Então, tudo isso nós queremos apresentar ao Estado de Goiás, estamos apresentando, e também não só a Goiás, ao Brasil. Esse setor ele já é importante, ele já traz uma economia forte, ele é um setor altamente preparado e tecnificado por excelentes empreendedores, produtores, líderes. Então, eu acho que é hora do país também ver que chegou o momento desse setor buscar essas alternativas e ser ouvido mais, ter voz, ter vez no momento em que esse setor dá essas respostas e ele também tem a resposta para ajudar o país a continuar crescendo. Esse foi o Bartolomeu Braz, presidente da ProSoja do estado de Goiás. Aí na entrevista ele comentava a respeito da participação da Agricultura BR, do Canal do Boi, junto ao que aconteceu. Houve muita discussão, houve muito debate, pressão dos produtores e também das instituições que representam esses produtores do estado de Goiás, reuniões na capital federal em Brasília, participação também dos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária. Esses elementos todos foram fundamentais para que se conseguisse ter o governo de Goiás recuando, reconhecendo, e reconhecer que está errado não é nenhum problema. O problema é quando se insiste numa coisa que poderia trazer prejuízos não só para o setor produtivo, mas também para toda a economia do estado de Goiás. Como o Bartolomeu destacava, vários municípios nasceram exatamente por conta da produção de soja e milho por lá. Porque você sabe que aqui nós estamos sempre junto com você, somos todos produtores e em tudo que é importante para a produção rural brasileira, estaremos juntos para defender o interesse de quem produz e de quem trabalha. Voltando a falar da produção da soja nos campos, no Triângulo Mineiro, os produtores que apostaram na soja da variedade precoce estão bastante animados com a boa produtividade esperada para a colheita. Quem tem mais informações é Érica Machado. Há uma semana, as colheitadeiras percorrem as lavouras. Nessa propriedade em Uberlândia, serão pelo menos 20 dias de trabalho para colher toda a soja implementada. Por causa do atraso no início do plantio, devido a uma estiagem registrada em outubro de 2015, a colheita de soja precoce aqui no Triângulo Mineiro só começou agora e deve ganhar mais ritmo a partir do mês de março, quando também será iniciada a colheita da soja tradicional. E as expectativas para essa safra são bastante positivas. O produtor conta que está bastante otimista com essa safra. O clima foi favorável ao desenvolvimento e a produtividade deve ficar dentro do esperado. O clima até agora vem contribuindo para o avanço da colheita. O clima foi excelente, a gente tem que dar graças a Deus pelo que foi, porque sempre chovia à noite e sol durante o dia. Trabalhava bem e a planta agradecia muito. A produtividade esse ano está sendo o que esperaram, porque de acordo com foi o clima, de acordo com a tecnologia, de acordo com a pessoa que vem usando o processo de plantio de soja, tem correspondido a produção. A produção mineira foi estimada em 4 milhões e 300 mil toneladas. O volume recorde representa alta de 23,6%. Conforme os dados divulgados pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a produtividade na safra atual deve ficar 12,9% superior, com rendimento de 3 toneladas por hectare. A expectativa é que boa parcela do espaço até então dedicado à soja seja semeado com o milho safrinha, cultura que está bem atrativa para os produtores. Mas isso só é possível graças aos investimentos na soja precoce, que dará lugar à safrinha de milho ou sorgo. As variedades hoje não são como a de antigamente. Antigamente a variedade gastava 140, 150 dias para ser colhida. Hoje está em torno de 110. Com esse negócio, você criou uma janela para você fazer um segundo plantio. Aí você faz o escalonamento de colheita e com o escalonamento da variedade que vai ser feito o segundo plantio. Estima-se que entre 40% e 50% da área cultivada com soja no município de Uberlândia, cerca de 55 mil hectares, devem ser destinados à produção de milho. Érica Machado para o SBA. Minutos finais desta edição, vamos acompanhar rapidamente como estão os negócios com a soja em Chicago e com o dólar aqui no Brasil, que são os dois fatores principais para a formação do preço da soja no país. Vamos primeiro acompanhar a soja lá em Chicago, que hoje vem operando em campo negativo, mas a queda já reduziu um pouquinho. Soja operando para março vem agora com leve queda de 0,05%,
quase operando na estabilidade em relação ao fechamento da última sexta. Negócios agora $8,54 mais 50 por bushel. Maio vem a $8,62 mais 50, com queda de 0,11%. A queda é a mesma para a posição de julho, que agora negocia o bushel a $8,69. Enquanto isso, a soja negociada em Chicago para entrega em agosto vem com redução de 0,14%, negócios a $8,71 mais 25 por bushel. Muito rapidamente, vamos saber como é que está a operação com a moeda norte-americana. Na abertura desta edição do Agricultura BR, o dólar caía, perdia um pouco, vinha sendo negociado pouco acima de R$ 3,96. Vamos saber como é que está o dólar agora. Dólar comercial continua perdendo, mas perde um pouco menos. Agora perde 0,42% e é negociado a R$ 3,98 mais 3. Assim vem os negócios com dólar comercial nesta segunda-feira. Bom, esta edição vai ficando por aqui. Antes da gente ir embora, a gente relembra quais foram os principais destaques do dia. Estados Unidos devem ter nova safra recorde, de acordo com o Departamento de Agricultura americano. A temporada 16-17 pode produzir 103.685.000 toneladas. Você acompanhou aqui com a gente como está o andamento da colheita da soja nos 5 principais estados produtores do país. O estado do Paraná e Mato Grosso já contabilizam mais de 50% da área colhida. Teve também a confirmação do decreto sobre as exportações que foram colocadas, exportação de soja e milho que foi colocado pelo governo do estado de Goiás, que caiu no final do dia, na última sexta-feira. E ainda acompanhou que a Conab antecipou os valores para o próximo leilão de milho dos estoques públicos do país, que acontece na próxima quarta-feira, com destaque para a redução dos preços negociados no Mato Grosso. Todos estes destaques você também tem através do site do SBA, onde você acessa o blog do programa. Muito obrigada pela companhia de hoje. Tenha uma ótima tarde e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.